Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. A realidade é que o Atlético me ensinou a ter muito cuidado com as primeiras impressões, sabe? Quantos e quantos jogadores na primeira impressão me deram uma esperança muito grande do que eles poderiam vir a ser no Atlético e não corresponderam. Mas com todo o pé atrás no mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Abraão, que é um zagueiro que eu acho que deixou essa ótima primeira impressão nesse momento que a gente precisa que ele substitua ali o Tobias Figueiredo, e acho que ele faz uma estreia de Série B muito segura nesse jogo, quanto o Criciúma deve ter a sua segunda oportunidade. E é um vídeo pra gente entender o que a gente pode esperar do Abraão, o que o Abraão já mostrou. O Abraão realmente pode ser um zagueiro útil pro Atlético. Então deixa o like, se inscreve no canal. Por apenas R$ 5 você vira membro do canal 3 Pontos e me ajuda demais aqui nessa produção constante de conteúdo para vocês. E o primeiro de tudo é a gente entender qual é o perfil do Abraão. Eu acho que o Atlético, durante muito tempo, tratou tomate como laranja. Como assim? Todos são ali parecidos. Um zagueiro rebatedor, um zagueiro mais construtor, um zagueiro mais pesado, um zagueiro mais leve. Todos são zagueiros, mas têm as suas peculiaridades diferentes. Ano passado, no ano do rebaixamento, a gente insistiu na competição toda com dois zagueiros muito pesados, dois zagueiros rebatedores, Kaique Rocha e Thiago Heleno. Isso deu muito errado. Quando a zaga do Atlético começou a dar uma resposta melhor, no final do campeonato, que entra um Lucas Beleze mais móvel. Ano passado era uma zaga que tinha muita dificuldade nas transições ofensivas dos adversários, porque não conseguia correr para trás. E eu acho que esse ano o Atlético consegue equilibrar muito bem as características, usando o Léo de um lado, que é um zagueiro mais móvel, é um zagueiro que constrói melhor, é um zagueiro que tem mais capacidade de defender profundidade, correr para trás, com um zagueiro mais pesado. Num primeiro momento, Tobias Figueiredo, e no outro momento, o Abraão. Um zagueiro mais firme, um zagueiro de posição física, um zagueiro rebatedor. E eu acho que isso vem dando certo. Se a gente pegar o jogo contra o Paysandu, o gol que a gente toma é um gol completamente ocasional, não tem nenhuma grande responsabilidade da zaga. E lembrando que o Atlético vinha de uma sequência que não tinha há alguns anos sem tomar gol. Tantos jogos seguidos, foram 5 jogos seguidos que não acontecia desde 2021. Então, assim, eu acho que o sistema defensivo do Atlético não é um primor. Mas eu acho que o sistema defensivo do Atlético vem se acertando, eu acho que o sistema defensivo do Atlético vem se arrumando. E nisso entra o Abrão, que é um zagueiro com características muito mais semelhantes ao Tobias Figueiredo. O Abrão, esse jogador de imposição física, o Abrão, esse jogador de rebater bola, o Abrão, esse jogador muito forte, muito forte. Então, para mim, o Abraão é só reflexo de um jogador que eu olho assim e eu tenho a percepção que a concorrência dele naturalmente vai ser o Tobias pelas características semelhantes que tem. Só que o Abraão tem uma característica que eu não sei nem se o Tobias tem. E eu percebi desde o início do Abraão que me agrada muito. Eu acho que o último zagueiro que eu vi tendo esse perfil foi o Kaká. O Abraão é um cara que marca agressivo. O Abraão não tem aquela marcação passiva que a gente via no Pedro Henrique, que a gente via no Kaique Rocha. O Abraão incomoda a vida do atacante de todas as maneiras possíveis. Sabe aquele zagueiro que fica puxando camisa, que fica perto, que fica dando soquinho na costela? É mais ou menos isso que eu tô dizendo. E eu acho que no final das contas, você ter esse zagueiro mais trombador, com muita capacidade física, e um zagueiro que vai incomodar a vida dos adversários é muito bom. Então, assim, eu já cravo essa projeção de futuro do Abraão só por essa característica de ser um zagueiro que marca agressivo, porque é raro no Atlético e é raro no futebol brasileiro. Acho que, assim, a gente não expôs o Abraão para ver algum problema de velocidade, mas, por exemplo, em jogos de ataque contra a defesa, quando ele jogar numa linha um pouco mais alta, a gente pode ver esses problemas acontecendo. A gente pode ver alguma inconsistência nessa hora de correr para trás.
Por isso que é importante você ter um zagueiro de outra característica fazendo essa dupla com o Abrão, para acontecer essa compensação quando o Abrão não conseguir fazer essa cobertura, quando o Abrão tomar essa bola nas costas, você ter o Léo ali preenchendo esse espaço, você ter o Léo ocupando essa zona com qualidade. E assim, dentro da área, acho que foi o que eu mais gostei do Abrão, assim. Dentro da área, o Abrão é dominante. A quantidade de bola aérea que o Abraão corta, a quantidade de duelo pelo alto que o Abraão ganha, assim, é coisa de zagueiro bom, cara. Tem uma impulsão significativa. Não é qualquer zagueiro que consegue pular tão alto quanto o Abraão pula. Não é à toa os números estão consistentes em duelos aéreos. E ano passado a gente tinha um zagueiro muito alto que não pulava quase nada. E a gente tomou alguns gols pelo fato desse cara não sair do chão. E hoje a gente tem um zagueiro não tão alto que salta e de forma agressiva e salta de maneira impositiva para não permitir que a gente tenha ali o adversário conseguindo finalizar. Assim, obviamente eu não quero falar que ele tem um nível de Manchester City, mas quando eu vi o Abraão, eu lembrei de uma declaração do Guardiola logo depois que ele ganha a Liga dos Campeões pelo Manchester City. Ainda no gramado ali, ele é chamado para uma entrevista com o pessoal da CBS, é o Micah Richards, o Henry, e perguntou para ele qual é o grande trunfo daquele City campeão. Qual é a grande diferença para outros trabalhos do próprio Guardiola, aquele Manchester City que ganha da Inter de Milão e levanta o título? Ele falou, são jogadores que têm muito tesão em defender. São jogadores que têm muita vontade de defender. São jogadores que têm muito, muito gosto por defender. E eu vejo o Abraão muito nesse sentido. Um jogador que tem gosto pela defesa. Um jogador que tem gosto por tirar uma bola. Tira uma bola e vibra como se fosse um gol. E assim, consistência defensiva ao longo da Série B é quase sinônimo de você subir. Ou pelo menos de você frequentar a parte de cima da tabela. No primeiro jogo a gente tomou um gol. Espero que agora, jogando em casa, a gente consiga passar o jogo no cenário de baliza zero. Passando o cenário no cenário de baliza zero, acho que a gente já demonstra ali que 90 minutos não são suficientes para fazer gol no Mikael. E acho que o Abraão vai ser muito importante nesse cenário da gente conseguir essa consistência para o acesso rolar. Acho que é um dos jogadores que pode ter um futuro legal no Atlético, cara. Eu vejo alguma projeção no Abraão, jogador jovem, já teve temporada de destaque na Série B, foi pra Europa, voltou, tá um pouco mais maduro nesse momento da carreira. Assim, eu sei que é só um jogo, mas eu vou olhar com carinho ao longo da competição pro Abrão. Acho que tá ali na posição do Isaac, do Renan Peixoto, jogadores que chegaram no clube essa temporada com certa desconfiança, mas que no final das contas podem ser apostas muito certeiras. Beleza, pessoal? Então que o Abrão faça um grande jogo amanhã e que a gente ganhe mais uma opção, né? Pô, você tem o Tobias, você tem o Léo. Eu nem acho o Beleze um péssimo zagueiro. Então você, pelo menos para um nível de Série B, você consegue fazer um setor ali interessante. Você tem o Arthur Dias. Então, assim, bate na massa porque o rapaz é forte.